Amado, mais uma vez, Senhor, te agradecemos, Pai, por esse momento em sua presença. Te agradecemos por o Senhor ter trazido, Senhor, a nós aqui. E nós podemos, Senhor, sentir, Senhor, que nós estamos no melhor lugar do mundo, Pai. Pois aqui nós sabemos que sentimos a presença de Deus, Pai. Aqui nós sabemos que o Senhor pode agir e transformar cada coração, Senhor. E que cada um, Senhor, que entrou aqui nesta tarde, Senhor, possa sair daqui hoje, Senhor, com a porção que veio buscar, Pai. Com a cura, Senhor, com a libertação, seja qual for a necessidade, Pai. Nós temos fé que o Senhor pode atender, Pai. Ajude-nos, Senhor, neste momento aqui, Pai, que possamos adorar a Ti, Senhor, de toda a alma, Senhor, e que possamos louvar o Seu nome, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Nós somos gratos de coração, Pai. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Uma boa tarde com Jesus. Boa tarde, irmão Ronan. Boa tarde, irmão Robério. Seja bem-vindo. Segundo domingo de novembro. Despedida também, né, do irmão Paulo. Ele já chegou? Chegou, tá aí. Irmão Paulo está aqui, né? Estamos vendo ele solteiro aqui. É o último domingo solteiro. E que Deus te abençoe, irmão Paulo, você, irmã Angélica, e seja todos bem-vindos. E mais um companheirismo, né, irmão Robério? É verdade, mais um momento, né, na presença de Deus, né, mais um momento que você vai aproveitar para estar adorando ao Senhor, né, para estar ouvindo, aprendendo. Adorando, ouvindo, aprendendo e principalmente praticando. Tem um provérbio aí que diz assim, conhecimento é poder. Esse provérbio ele é falho. Conhecimento só é poder se você praticar. Você pode ter a Bíblia de cor, mas se não praticar, vai para o inferno igual o outro que nunca leu. Então, que a gente possa ir tomando consciência e ir praticando. E que Deus nos ajude neste propósito. É verdade. E a próxima prática é louvar a Deus. Louvar a Deus. E sobre o conhecimento, né, irmão Ronan? Você não precisa nem ter todo o conhecimento do mundo. Se viver o conhecimento que você tem aprendido, já vai ter bons resultados, né? Isso. Diz que o dilema do ser humano é: eu sei mais do que pratico, né? Mas a gente vai agora praticar o que a gente sabe, o que Deus nos deu. Amém? Amém. Estão todos aí vivos aqui? Amém. Vamos louvar a Deus com tudo que você pode. Mas é aquele louvor. Você não vai cantar. Cantar é quem canta bem, canta correto. O conjunto canta e louva também. Mas nós vamos louvar a Deus e Deus vai operar, sentir-se bem no nosso meio. Imagine que com o seu louvor você está atraindo a presença de Deus para a sua vida. Amém. Vamos começar com Nunca Mais. Vamos ver? Nunca mais o mundo vai ouvir a voz do povo que aqui dá glória a Deus. Vamos cantar? Nunca mais o mundo vai ouvir a voz do povo que aqui dá glória a Deus. Nunca mais o canto de aleluia ouvirão, pois vamos cantar lá em Sião. Nunca mais tristeza, solidão, morte, dor, angústia e lamentação. Tudo isso nunca mais vou ver e nem sentir. Quando pra Sião enfim partir, sei que será grande a emoção. Quando finalmente o céu se abrir, penso até que o meu coração
e um muro de cristal. O trono do Senhor eu pela fé já posso ver, e tem o rio da vida a correr. Fico imaginando como deve ser o rosto do amado Salvador, quando os meus olhos, os seus olhos contemplar, de felicidade vou chorar. Sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir. E a Jesus eu hei de conhecer. Que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, cante. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me
coração não é maior do que meu Deus. Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita. Ela frequentava a escola local e sua mãe não tinha muito cuidado e a criança quase sempre se apresentava suja. Suas roupas eram muito velhas e maltratadas. O professor ficou penalizado, ficou sentido com a situação da menina. Como é que pode uma menina tão bonita vir tão mal arrumada para a escola, tão suja? Ele refletia. Então separou algum dinheiro do seu salário e, embora com dificuldade, resolveu comprar um vestido novo para a menininha. E ela ficou linda naquele novo vestido, mas um simples vestido azul, nada demais. Quando a mãe viu a filha naquele lindo vestido, sentiu que era lamentável que ela, em um traje novo, fosse tão suja para a escola. Por isso passou a lhe dar banho todos os dias, pentear o cabelo, cortar as suas unhas. Quando acabou a semana, o pai, voltando para casa, disse espantado: mulher, você não acha uma vergonha que nossa filha, sendo tão bonita e bem arrumada, mora em um lugar como este, caindo aos pedaços? Vamos ajeitar a casa? Nas horas vagas, vou pintar as paredes, consertar a cerca, plantar um jardim. Dessa forma, logo a casa se destacava na vila pela beleza das flores no jardim e os cuidados aplicados a todos os seus detalhes. Assim, os vizinhos ficaram envergonhados e também trataram de arrumar suas casas. Em pouco tempo, o bairro estava lindo, todo transformado. Um homem que acompanhava os esforços e as lutas daquela gente, pensou que eles mereciam o auxílio das autoridades. Foi ao prefeito, expôs suas ideias e saiu de lá com autorização para formar uma comissão para estudar melhorias necessárias ao vilarejo. A rua de barro e lama foi substituída por asfalto. Os buracos no velho asfalto foram tapados. Os jardins floresceram e as calçadas revestidas de pedras. Os esgotos a céu aberto foram canalizados, a água agora é tratada e flui das torneiras e o bairro ganhou finalmente ares de cidadania. E tudo começou com um vestido azul. Não era a intenção daquele professor consertar toda a rua, nem criar um organismo que socorresse aquele bairro. Ele fez o que podia, apenas deu a sua parte. Fez o primeiro movimento que acabou fazendo que as outras pessoas se movimentassem, a lutar por melhorias. Fez acordar as autoridades para a beleza que estava se perdendo. Será que cada um de nós estamos fazendo a nossa parte? Ou será que somos daqueles que somente apontam os buracos da rua, as crianças soltas, sem escola e a violência no trânsito? Lembremos que é difícil mudar o estado total das coisas, mudar o mundo. É difícil limpar toda a rua, é fácil varrer nossa calçada, é difícil reconstruir um planeta e mudar todas as pessoas. Mas é possível dar um vestido azul. Eu li essa reflexão e achei muito interessante que as pessoas, a nossa vida, né, quando a gente olha para todos os problemas, às vezes não fazemos nada, né? Às vezes pode ser um problema dentro de casa e às vezes as pessoas pensam que a culpa é das outras e que ela sozinha não consegue consertar tudo e esquece de fazer o detalhe, né, Ronan? Um pequeno detalhe que pode fazer com que as outras pessoas, com que a esposa, os filhos reflitam e busquem melhorar também. Muito, né? Muito boa a história, né, irmão Robério? E é mais fácil reclamar, né? Mas é quando a gente age é que as coisas mudam. Aquele professor, ele fez o que ele podia fazer. No caso ali, dar um vestido para aquela criança, aquela adolescente, e inspirou os outros também a fazer, né? Cada um fazendo um pouquinho e melhorou. A Bíblia diz assim: um abismo chama o outro. Se um abismo chama o outro, uma pequena vitória também chama outra vitória. É verdade. Ele não precisava, ninguém precisa pensar em mudar tudo, mas faça um pouco, melhore o que você pode melhorar, o que está ao seu alcance, né? Até porque a gente não consegue fazer tudo, né? Exatamente. Então, o que você pode fazer, né?
O que você pode fazer no seu bairro? O que você pode fazer na sua casa? O que você pode fazer na sua igreja? Às vezes a gente fala assim, a minha igreja não me dá atenção. Ninguém fala comigo, né? Os irmãos não pegam na minha mão, não dá bom dia. Então você começa a pegar na mão dos irmãos. Você sabia que é uma técnica de hipnose. Quando você dá a mão, não tem como o outro ficar quieto. Será? Tem, mas é muito difícil. Dê a mão pro seu irmão aí, vai. Cumprimenta seu irmão. Isso. E aí, tá vendo? Então, você deu a mão à pessoa, nem que ela não gosta de você, mas ela vai te estender a mão também. Eu vi gente ficar quieta aqui, irmão. Se ficar quieto, você fala assim, ele hoje tá naquele dia, né? Tá com problema. E nunca pense que o problema é com você. O problema é dele, né? Ora por ele, né? Isso, esse aí tá precisando de oração. Então, você começa a mover as coisas. Quando você passa a ser interessado nas pessoas, elas vão te respeitar mais. O problema é que a gente fica centrado em nós, né? E aí fica no nosso mundo. Aí ninguém, assim, alguém vai dar atenção para você, mas quando você parte a levar o melhor para o outro, e o melhor é o seu bom dia, a sua atenção, o boa tarde, que Deus te abençoe, mas levar de coração. Isso vai abrir portas para você, a porta de relacionamento, as pessoas vão gostar mais de você, porque você passa a ser uma bênção na vida dela. E às vezes tem gente que vem à igreja e volta e que não conversa com ninguém. Então, se você for aquele que chegou lá, ô irmão, tudo bem e tal, isso pode fazer a diferença na vida dele e faz. Amém? Então é isso, a dica tá aí, ó. Muda um pouquinho, faça a vida da outra pessoa, a sua também, um pouquinho melhor e comece a colher os resultados. Isso. Né? Irmão Ronan, nós estamos, domingo passado, retrasado, nós falamos da série Lições de Vida sobre Salomão, né? Salomão. E hoje o que nós vamos trazer aí, irmão Ronan? Hoje nós vamos inspirar na vida, né, de Maria e José, ali do casamento até o nascimento de Jesus. Então esse pequeno trecho, né, da vida deles, nós vamos nos inspirar em algumas experiências e trazer também para o nosso dia a dia. Queira ficar em pé, abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 1. Mateus 1, do verso 18, 19 e 20. Mateus 1, verso 18, 19 e 20. Eu vou ler um, irmão Alberto, eu ler o outro e ler o último. Verso 18, Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar. Muito interessante, né, irmão Ronan, quando a gente lê isso, né, e a gente começa a ver aí o que veio de propósito na vida de José e de Maria, né? E se a gente olhar pela aplicação de como começa toda a história, não era uma situação normal, né? Não era situação aos olhos de dois seres humanos possível de acontecer. Como que Maria e José não eram casados, agora Maria vai estar grávida, né? Isso. Eu queria ver aqui, a título de curiosidade apenas, aqui, deixa eu ver aqui, José antes de se juntar. Ah, tá. No primeiro, né? Maria, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem. Quer dizer, então estavam casados, mas não estavam juntos, né? É o que eu entendo. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Como que é isso? Né? Vão casar, estão casados, mas não estão juntos.
Deve ter alguma mensagem que o irmão Brana fala, eu não sei, eu vou falar o que eu sei e pode estar errado. Mas dizem que no Velho Testamento, né, os tempos passados, o casal, o namorado, eles casavam e aí cada um ia para sua casa. Ela voltar para a casa do pai e ele para a casa dos pais. Para quê? Ele, como homem, ia receber as lições como deveria se comportar como homem. Porque agora, né, ele já estava casado. E ela ia aprender com a mãe, a ser boa mãe, dona de casa, aprender a cozinhar. E aí depois voltava e ia morar junto. E aí prosseguia o casamento. Parece que é assim. É claro, eu não sei, tem que ver se o irmão Brana fala em alguma mensagem. Mas é uma lição boa. Você que está pensando em casar, moça, pergunta à sua mãe, né? O que uma dona de casa faz? Porque já pensou você ter que aprender a cozinhar depois que casa? Aí faz aquela comida ruim, aí o esposo não gosta, aí você fica sentimental, e aí já começa, né? Já está os dois unidos ali, aquela dificuldade. Então o que você puder resolver antes do casamento, então aprende com a mãe, com a avó ou com a outra irmã, mas, né, ficou noiva, vai aprender como conduzir, como que é a mesma coisa o homem, né, aprender a trocar uma lâmpada, aprender a trocar uma torneira, nada pior do que a torneira estar lá pingando, incomodando, a mulher fica nervosa, e aí você não sabe fazer, não pode pagar alguém para vir fazer aquele tumulto, então vai aprender essas coisas básicas. Nosso costume hoje é outro, casou, já vai junto, mas tem um noivado para isso. Então vamos aprender com os nossos pais, né? Verdade, faz sentido, né? irmão Robério? Faz, irmão Paulinho. O senhor já sabe fazer tudo? Já irmão? aprendeu a trocar o chuveiro, irmão Paulinho? Chuveiro, o cano que estoura. Ué. Irmão, matar barata, irmão Ronan. Matar barata quando aparece, parece uma onça, né? Eu sei de um casal aí, não vou falar, lógico, o nome, né? Que é a mulher que mata barata, porque o homem sai correndo. É, desse jeito. Eu conheci um casal, aí o menino chegou lá e falou assim, Titi, minha mãe é muito brava. Por quê? Não, ela mata barata. Porque na casa dele era o pai que corria das baratas, né? Então ele via todo mundo aquele tumulto, a mãe dele tinha coragem de matar barata. Então, homem, aprenda a matar barata, bater um baigon, né? O que for necessário. Pergunta seu pai quais são as coisas que se espera de um homem quando casa que você vai enfrentar, né? Que quando tá morando ali com os pais, o pai faz, você nem fica sabendo. Aí depois vem a realidade, e se você estiver preparado, aí não vai ter briga por causa dessas coisinhas, vai ter briga por outras coisas, mas essa aí você já tira de letra. Amém? É isso aí. Muito boa as dicas, irmão. O senhor já está preparado, irmão Alberto? Tô. Já sabe trocar a torneira? Já troca a lâmpada, já troca a torneira. Troca a lâmpada, mata barata. Mata barata. Tem um baigon, né? Só bater. Na Savaiana lá resolve. Desentupir pia. Pia às vezes entope, né? Tá tranquilo, não precisa do... Como é que era? Tinha uma empresa, marido de aluguel. Precisa disso não. Marido de aluguel. Isso doutrina errada, isso aí. Mas voltando aqui, irmão Ronan, para a história de Maria e José, né? O que nós percebemos aí, como que começou isso, né? Sobre aquela primeira pergunta, o propósito de Deus, né? Você entender e aceitar o propósito de Deus. Nós podemos ver ali que Maria foi escolhida, certo? Isso aí, ela teve controle? Não. Isso aí, ela foi escolhida, a escolha... Para ser portadora, né? Do Espírito Santo ali, de Jesus. Então tem coisas na nossa vida que a gente não tem controle. Agora, ela tinha controle em receber, aceitar e seguir? Ela podia escolher não acreditar? Não acreditar, não aceitar aquilo? Né? Podia? Ela podia, como ser humano, ser teimosa, né? Pode ser, né? Poderia ser teimosa. O que acontece com muitas pessoas é que Deus tem um propósito, a pessoa ora, às vezes Deus mostra e a pessoa não segue. Temos exemplos bíblicos para isso? Que a pessoa não seguiu? Sansão, né? Ele recebeu, foi escolhido, mas ele se desviou daquele propósito. Isso. Né? O outro também foi Jonas, né? Jonas. Deus mandou ele para Nínive. E ele foi para Tarso. E aí veio, o barco afundou, foi engolido. Ele podia ter evitado tudo isso. Esse é uma grande coisa. Há um preço.
Há um preço para aqueles que Deus não vai perder. Isso. Né? Agora, trazendo para o dia de este ponto. Deus tem te chamado para alguma coisa e você fica ali desviando? E aí você vai lá e bate, espinil, o prejuízo é maior. E aí você volta do zero, aí depois você foge de novo. Isso é uma coisa que só a gente sabe. E nós sabemos, porque Deus fala conosco. Não vamos julgar um e o outro, né? Mas a gente sabe pela dor que toda vez que a gente foge daquilo que Deus já escolheu, tem coisas que Deus dá a opção da gente escolher, mas tem coisas que Ele já determinou. Jonas, vai pregar para Nínive, né? Maria, você vai ser portadora, ainda bem que Maria aceitou. Então, quando a gente fica fugindo, é só prejuízo, que foi o caso de Sansão, né? Que história bonita, mas lamentável. Sansão, Deus trouxe ele para vingar dos filisteus. Ele cumpriu, mas ele morreu no final. Será que o projeto final era aquele? Se ele não tivesse afastado, não tivesse desobedecido? Uma pessoa que colhesse quando foge, ainda era um mal menor. Mas não é só a pessoa que colhe os frutos da desobediência. Amigo, família, amigos. Você lembra do irmão Brana? Quantas dezenas de pessoas morreram afogadas no rio Ohio, naquela inundação, por culpa do irmão Brana. Deus o chamou para ir aos pentecostais, e a sogra dele disse para ele não ir, ele obedeceu a sogra e desobedeceu a Deus. Houve aquela inundação no rio Ohio, lá em Jeffersonville, né? Kentucky, e dezenas, vamos dizer centenas de pessoas morreram afogadas e com doenças terríveis consequentes daquilo, por causa da desobediência de William Marion Branham. Inclusive a esposa, a filhinha morreu também, e dezenas de pessoas que não tinham nada a ver com isso, por causa da inundação, que foi o juízo de Deus por causa da desobediência de um só. Fugiu da chamada de Deus. E jogando para o espiritual, quando Deus nos chama e nós não damos ouvido, vamos para o mundão, vai você, vai sua família, que você não vai sozinho, você vai enredar sua família, vai você, sua família, enredado para o mundão. Família morre espiritualmente por causa de você, de não ter obedecido à chamada de Deus. Isso é cruel, o preço é caro. É verdade. E naquele momento, né, que o anjo veio e falou para Maria que ela ia receber, e José soube do acontecido, ele tentou fugir, né? Ele tentou, aqui em Mateus, ele fala que ele intentou, para não infamar, em deixá-la secretamente. Isso, mas 19, aí, né? Isso. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la. Porque eles estavam, vamos dizer, casados, mas não estavam juntos. Então, não teria como ela estar grávida dele. Ele não tinha entendido, aceitado ainda aquele propósito, né? Isso. Foi quando Deus veio. O anjo veio. E mostrou a ele que ele não deveria fazer aquilo. Exatamente. Né? Aí ele entendeu que era Deus, né? Que tinha concebido Maria do Espírito Santo. Então, eles receberam a promessa. A pergunta, irmão Robério, quando você recebe a promessa de Deus na sua vida, aceitou e tal, as lutas diminuem, permanecem ou aumentam? E aí? Né? E aí? Quando você quer seguir aquele propósito de Deus, você fala, vou seguir. Agora que eu sou cristão, agora que eu estou na igreja, estou fazendo tudo certinho, minha vida vai ser uma maravilha. É assim? Será? Minha vida não vai... Se vier luta, eu vou vencer fácil, mas nem arranhar. Exato. Né? O diabo em cada centímetro de sua vida para te impedir de fazer aquilo. É aí que começa, né, pastor? Aí que começa a batalha. Você vai nadar contra a correnteza, a força é redobrada. Exatamente. E as tentações é redobrada. Né? E você vê, parece que Deus faz até de propósito, né? Que podia deixar José e Maria casarem e depois cumprir isso aí, né? Deus não podia fazer isso? Ele é Deus? Podia. Que aí não ia ter escândalo. Que imagina o boato que teve ali com José e Maria. Nossa, engravidaram antes de casar. Que é isso? Que escândalo. Aconteceu, né? O pessoal é humano.
né? Então Deus parece que deixa de propósito, né? Se coloca você na pressão, mas Ele está lá com você. Essa é a diferença. Quando o diabo, você está sozinho, mas quando você toma posição por aquilo que é correto, vem a luta, mas Deus te acompanha todo momento. E a consciência fica tranquila. É porque, irmão Ronan, se a gente pegar todas as histórias que tem na Bíblia, né, a maioria, a luta não foi pequena, né? O que Daniel enfrentou não era algo de humanamente fácil de se resolver. Sadraque, Mesaque, Moisés, não era algo que seria muito confortável. Como que Deus ia se mostrar Deus se Ele não agisse no impossível? Isso. Né? E aí vem uma pergunta, irmão Albério. Deus dá algum sinal, né? Você decidiu, você creu ali na promessa. Deus dá algum sinal? Vamos embora ver aqui o sinal que Ele deu para Maria. Deixa-me ver aqui, acho que é João, né? João 1,46, deixa eu ver aqui. Maria visita Isabel. É Lucas 1,39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Que bom receber uma visita dessa, né? É uma visita de bênção. Aí eu pergunto, como é que estão as nossas visitas? Quando a gente vai à casa de alguém, quando a gente visita alguém, ou quando a gente conversa com alguém. No caso de Maria, foi bênção aqui para Isabel, né? Possivelmente João estava morto no ventre de Isabel, mas ela foi cheia do Espírito Santo. O 42 diz assim: e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Amém. Exatamente. Então, nesse caso aqui, irmão Alberto, cortando, vem a luta, mas vem o sinal também, né? No caso aqui, Deus deu o primeiro sinal a Maria, que foi a ressurreição de João, que estava no ventre de Isabel e não mexia. E quando ela chegou, ele mexeu. Então a gente entende que ele ressuscitou ali naquela hora. Quando nós recebemos, vem a luta, vem a dificuldade, mas vem também os sinais. De um jeito ou de outro, mas vem o sinal. Tendo Maria aqui como exemplo, né? Um tópico importante que a gente decidiu por trazer isso, porque algo muito, nessa história, muito importante, é o propósito de Maria e José. O propósito da vida. Qual que é o seu propósito de vida? Por que essa pergunta é importante? Porque na nossa existência, né, Ronan, com o meu propósito de vida, não posso, o maior erro que tem é a gente tentar viver o propósito de vida do outro, né? Com o meu propósito de vida, às vezes Deus tem um plano para mim e eu fico olhando para o vizinho. Quero ser igual ao vizinho. Sabe aquela história da grama do vizinho é mais verde? Então você precisa descobrir qual o seu propósito de vida aqui. Será que você não veio para ser um pai de família, cuidar da sua família, ter filhos, trazer para a igreja, ensinar um caminho de Deus para ele, e você, esposa, a cuidar do seu marido, a falar da mensagem para quem está ao seu redor? E às vezes nós não entendemos qual que é o propósito de vida nosso na terra. E tudo que a gente tenta dá errado. Tudo que a gente faz não dá frutos. Tudo que a gente quer não conseguimos. Será que nós não estamos lutando contra o propósito de Deus na nossa vida? A gente não está querendo ser mais humildes e querendo ser além ou aquém daquilo que Deus tem planejado para a vida? Séria adoção. Deus pôs Efraim naquele lugar que cultiva milho, pôs Judá no lugar que cultiva trigo. Agora Efraim quer vir semear milho no terreno de plantar trigo. Não vai produzir. Não vai produzir. O terreno dele é para produzir milho. Quando Deus elegeu para ele ficar naquele terreno, é porque ali só dá milho.
não dá trigo, mas ele quer plantar trigo, porque o Judá de cá planta trigo e sai um trigo bom, ele quer plantar trigo lá, ou às vezes quer vir para cá plantar milho de cá. Não funciona. Deus predestinou cada um para produzir no seu terreno aquele produto próprio que faz parte da sua gene, do seu instinto, né? É verdade. Então você precisa encontrar esse propósito, você precisa entender de onde vem o seu propósito. Aí você fala assim: irmão Robério, eu não tenho nada, né? Eu não tenho nada. Como é que Deus pode ter um propósito na minha vida se eu não tenho nada? Minha família veio de uma família pobre, um lugar que não, né? Porque como que Deus vai querer alguém como eu? Né? Aqui em João, capítulo 1, versículo 46... Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Felipe: vem ver. Nazaré, de onde veio Jesus, né? Pela história conta que não era uma grande cidade, não era um grande centro, não tinha riquezas. Nunca saiu um cérebro de lá. De Nazaré. E aí você pergunta: será que você hoje, eu tenho certeza que você não vive em um lugar aquém de Nazaré? Ou às vezes você pode falar de mim, né? Como pessoa, não tem conhecimento, não tem, sei lá, dom disso e daquilo. Pode sair alguma coisa boa? Pode, né? A resposta é pode. Se você cultivar o dono da vida em você, vai sair coisa boa. Maria e José trouxe a melhor coisa que poderia vir ao mundo. Exatamente, né? Exatamente. E eles não vieram de riquezas, não vieram de glamour, capital, não vieram da capital, não vieram do conhecimento, enfrentaram dificuldade, tanto eles trouxeram o que mais importante já veio na terra. Isso. Irmão André. O mais bonito nessa história, irmãos, é que o comportamento de José foi muito grande, né? Porque naquela época, até hoje isso é conservado, né? O homem, ele tinha aquela coisa de querer casar com uma mulher virgem, né? E de repente ele encontra a sua esposa grávida. Ele colocou no seu coração a deixar em secreto, para não ferir Maria. E quando ele intentou isso no seu coração, o anjo apareceu e falou para ele: não faça isso, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. E José, ele não quis limpar sua consciência, né? Porque ele começou a ser julgado mal, né? Porque ele estava ali com a moça, ainda não tinha conhecido ela, e de repente ela estava grávida. O interessante é que a Bíblia enfatiza assim, ó: ele não a conheceu até ela receber Jesus. Porque ele poderia ter feito assim: não, eu vou a conhecer para isso amenizar a minha consciência, para dizer que foi gerado de mim. Ele não fez isso, por isso que a Bíblia enfatizou: ele não a conheceu até que ela recebesse Jesus. Porque depois ele a conheceu quando Jesus veio, até porque Jesus teve os seus irmãos. Mas que comportamento grande foi o de José. Ele não se importou com a sua moral, né? Porque, veja, Jesus veio, traz o filho dele, Deus veio, traz o filho dele através de Maria. Aquilo veio para, praticamente, em outras palavras, feriu a moral de ambos. E aí, irmão, só um parentezinho, que lindo namoro daquele homem casado. Ele era viúvo, mas ele era homem casado. Morreu a mulher, ficou viúvo. No entanto, teve comportamento de namorar com uma virgem e não tocar nela, Isso é lindo. Hoje é raro um comportamento desse. José deixou esse modelo para viúvos, não é? Namorar com virgens e não tocar nela. Isso é cristianismo. Verdade. E o interessante é que ele conservou aquilo, né? E outra coisa interessante é que quando Deus ele vem trabalhar na vida de um homem, de uma mulher, o caso que aconteceu com eles, né? Eles tiveram o privilégio de criar o Salvador do mundo. Um grande privilégio. Eles criaram o Salvador do mundo, mas a ação de Deus na vida daquele casal, eles tiveram que enfrentar aquilo, ter que receber
críticas morais, sendo que eles tinham se comportado bem, mas receberam críticas morais e conservaram aquilo. E Deus honrou aquilo. Eles tiveram. Eu creio que Deus creio que Deus trouxe o Salvador do mundo através daquele casal, sabendo que eles não iam se importar se a moral deles fosse ofendida ou não. Eles não iam se importar. E eles conservaram aquilo e deixou um grande exemplo, né? De que quando Deus vai agir na nossa vida, nós não vamos receber elogios. Vai vir elogios, pode vir. Mas na maior parte das vezes vêm críticas. Eles conseguiram se comportar diante das críticas para conservar ali o Salvador do mundo. Isso foi maravilhoso. Bom. Muito boa a colocação, irmão André. E aí a gente vem entrar nesse assunto, né? Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem pretende ir para o céu? Poderia levantar a mão? Quem pretende ir para o céu? Todo mundo levanta a mão, né? Agora, você está enfrentando o mundo, né? Porque se você faz esse propósito com Deus, de lutar pela sua salvação, de ser o eleito, e não está preparado para enfrentar os problemas da vida, as críticas da sociedade, não enfrentar as lutas que o inimigo vai colocar em cima de você, e você não está preparado para isso, faz sentido querer ir para o céu? Quando você faz uma escolha, você está escolhendo também aquilo que você vai ter que fazer, né? Então, quando eu escolho ir para o céu, claro que foi Deus que me escolheu primeiro, mas quando eu recebo isto, eu estou fazendo também o compromisso de fazer, de viver a vida cristã como que tem que ser vivida. Quando você faz a escolha, você tem que estar preparado para pagar o preço da sua escolha. Isso. Toda escolha tem um preço. Exatamente. E se você está preparado para pagar esse preço, quando esse preço chegar, não faz sentido você reclamar por conta disso. Né? É o preço. Quando você está preparado quando você está preparado para fazer alguma coisa e chega aquele momento, a pessoa vai lá e faz, porque ela está preparada, está esperando aquilo. Agora, será que tem muita gente querendo ir para o céu e não está esperando as lutas, não estão preparados para enfrentar essas lutas, as críticas, né? Porque os jovens principalmente enfrentam muito isso no meio social aí fora. O cabelo grande, saia comprida, você não sai... Você não deveria sofrer por isso. Pode sofrer, pode achar difícil, mas você não deveria deixar com que isso te derrubasse, porque você deveria estar preparado para enfrentar aquilo. Diga, essa foi minha escolha. Essa foi minha escolha. Exatamente. Né? Para finalizar, irmão Alberto, a parte de propósito, nós temos o propósito que Deus escolhe para a nossa vida, isso aí Ele já escolheu, e tem aquilo que nós escolhemos. Entre os propósitos que Deus escolhe, por exemplo, nós temos a opção de não ser cristão, irmão Roberto? Não ser. Eu quero ir para o céu, mas não quero ser. Não. Né? Isso Não. aí já está determinado. Não é isso? Tem a opção, sei lá, claro, tem pessoas que têm acidente de percurso, mas assim, no normal, pela Bíblia, casou, é para ficar casado com ela até que a morte os separe. Eu tenho a opção de mudar isso aí? Pela Bíblia? Separar e casar de novo, não. Não tem. Deus não nos deu esta opção. Então tem coisa que Deus já escolheu ali Maria, escolheu Sansão, e está determinado. E o melhor para nós é seguir aquilo. Ai de quem querer mudar essa escolha de Deus. Exatamente. Só vai dar com um burro nas águas. O preço é muito alto. Altíssimo. Né? Muito alto. Paulo chegou a dizer, ai de mim se não pregar o evangelho. Porque ele foi chamado para pregar. E ele entendeu, ai de mim se eu não pregar, eu pagarei caro. Pagarei caro. Exatamente. Agora tem aquele propósito que é o seu propósito, né? Natural. Por exemplo, a educação. Estudar, formar médico, engenheiro, ou o que for. Isso aí é você que escolhe ou é Deus que já determinou? Será que Deus dá tudo de graça para o cristão? Assim, será que Deus é injusto de te dar um emprego que você não estuda e tirar de outro que estuda demais da conta? Por exemplo, passar num concurso. Né? Eu não estudei. Mas você é um cristão. Eu sou um cristão. Eu oro a Deus a noite toda na véspera do concurso. Seria justo. Vai passar? Nós temos um Deus que seria justo. Deus, o Senhor tira
dos de lá para dar para a tua casa. O Senhor tira do mundo para dar para o povo de Israel. E eu pego esta palavra. Eu vou fazer a prova do Enem para medicina. E o Senhor é comigo. E não estudou Só nada. não vou estudar. E não estudou nada. Mas Deus é comigo, pastor. Outra coisa. Aí Deus vem e te ensina, né? Espera aí, meu filho, você não está aprendendo. Um cristão não age dessa forma, Cristão né? paga o preço para pegar a mercadoria. Né? Até porque está escrito: do suor do seu rosto, do seu trabalho, ganhará o pão. Não está escrito: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e ganhará tudo que precisa e nem trabalhar mais. Vai aposentar. E também linkando também, nem está escrito que da tua oração ganhará o pão, embora a oração muda muita coisa. Mas ela não substitui trabalhar, não é, pastor? A própria palavra oração já é uma palavra composta. Verdade. Orar e agir, ação. Verdade. Ação, orar, ação. Só orar sem ação, não ganha o pão. Exatamente, bem lembrado. Então, às vezes nós, naquele espírito religioso, né, esse espírito católico, eu não vou falar, né, de outras, mas assim, esse espírito pega você e aí você fica aquela vida acomodada, parada, não evolui no trabalho, em nada, e quer ter resultado, né? No corpo físico, come tudo, né, com todo, né? Come tudo igual um porquinho, tudo que põe lá come, não se cuida. Se você tivesse um cavalo que vale R$1 milhão, que a cada corrida dele ele ganha 100 mil, você daria qualquer coisa para ele? Se você não dá qualquer coisa para um cavalo que vale 1 milhão, e você quanto vale? Quanto vale um olho seu? Você vende um olho seu, de verdade, por 1 milhão? Quem tem coragem de vender um olho por 1 milhão? Né? E um rim? Né? E os 2 olhos? E as 2 pernas? Mas mesmo assim a gente come de tudo. Até Coca-Cola. Né? Até Coca-Cola, gente, a gente tem coragem de beber. Que loucura! De se colocar Coca-Cola na carne, a carne diz que vai derretendo com o tempo. Eu não fiz o teste. Né? Mas assim, aí depois nós queremos ter a saúde. Aí depois vai ficar diabético e outras coisas. Ai, meu Deus, não, eu plantei. Né? Eu plantei isso. Então não é para ficar com aquela nóia e tal, não come isso, não come aquilo, mas é para ter consciência de que tem coisa que é a gente que escolhe. E aí vem as consequências. É verdade, muito bom. Está acabando o tempo. Vamos entrar no outro assunto aqui, Morrona, que é sobre também o propósito de Deus, né? Sobre o propósito de Deus na sua vida e aquele propósito que você faz para a sua vida também, né? Quando Deus veio a Maria e falou que ela conceberia Jesus, ele contou toda a trajetória do em detalhes que iria acontecer? Não. Ele contou para Jonas, ele contou a história em detalhes para todos aquelas pessoas na história bíblica em detalhes do que iria acontecer? Não. A mesma coisa acontece com a gente. É igual você falar assim: eu vou para o Rio de Janeiro. A pessoa te pergunta: vai para o Rio de Janeiro? Vai. Como que eu vou? Pega a BR-040. Você fala só assim, você não fala que a BR-040 tem buraco, tem curva, tem descida, subida, tem perigo, tem acidente demais, você não fala. Você só fala que para o Rio de Janeiro é assim a Bíblia, fala que para o céu é o caminho do Senhor. Verdade. O detalhe é que tem demônio em cada esquina, né? É verdade. Mas você tem que estar disposto. Ou eu quero ir para o céu, eu não vou sair essa pista, eu vou nela, né? É verdade. E aí vem aquela questão do sentimento. Será que em algum momento Maria e José sentiram, não sei se medo é a melhor palavra, mas talvez sim, a apreensão, né? Medo dos soldados capturar, sentiram algum tipo de... A perseguição, né? Que eles foram perseguidos. Foram perseguidos. Será que eles não se sentiram 100% confiantes, porque isso é da carne, né? O sentimento de medo das coisas não dar certo é da carne. Né? O que é o medo? O que é o medo? Por exemplo, Luizinha, você está em que série na escola? 8º ano. Você tem medo de não passar do 7º ano? Tem medo? Igual não tem. Por que não tem? Porque é algo que já aconteceu. Você já está no 8º. Então o medo é você tentar. Você tem medo de tentar prever o que no futuro pode dar errado.
Agora, você tem controle sobre o futuro? Você consegue saber se você vai passar lá no 2º ano? Você está no 8º ainda, no 9º ano? Você está no 8º, você tem que se preocupar com o 8º. Né? Então, onde eu quero chegar? No mesmo exemplo da escola, a pessoa se preocupa em passar no 8º. Agora tem gente que na vida está começando a jornada e se preocupa lá no final e esquece de se preocupar com o que está vindo aqui logo em seguida. Esquece do hino que diz: eu quero viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Depois de amanhã eu vou preocupar com ele amanhã à noite. Hoje eu vou preocupar de entrar no meu amanhã. Amanhã eu preocupo com o meu depois de amanhã, né? Exatamente. Viver um dia de cada vez, senão morre antes do tempo. Preocupar lá em cima. Porque muita jornada na vida, ela é longa. Ela é longa. Para você conseguir um objetivo forte na vida, ele é longo. E às vezes você olha para lá para o final e você fica assustado. Meu Deus, eu vou conseguir, eu dou conta disso. E você passa a sua vida pensando no final e não faz nada do que você deveria fazer hoje, deveria fazer amanhã. O final não tem como você fazer nada no ano de 2022. Não tem como, é impossível. Então faça o que você pode fazer hoje. Vivendo para hoje, planejando o amanhã e um dia de cada vez. Porque se você está conseguindo vencer a luta de hoje, é certo que você vai vencer de daqui 2 anos, 3 anos. Deus não vai te abandonar. Como Ele não te abandona hoje, Ele vai continuar contigo lá. Isso. Não se preocupar, ficar com medo, não. Você constrói a sua vitória, você constrói o seu propósito um dia após o outro, não se desesperando pelo final. É muito grande a sua luta, o seu objetivo, não se desespere pelo final. Planeja o que você pode fazer daqui 5 minutos, o que você pode fazer no dia de amanhã quando você levantar, porque pessoas perdem os sonhos porque não fazem nada no dia seguinte, só pensam a vida inteira e não plantam. Irmão Sandro. Seus reflexos, o que você faz hoje, sem se preocupar com o futuro, reflete no futuro automaticamente. Então, por exemplo, os meus resultados são os meus resultados. O problema é que nós culpamos todo mundo pelos nossos resultados, menos a nós mesmos. Né, pastor? Menos a nós mesmos. Mesmo a nós mesmos. Não, o culpado é o irmão, é o pastor, é a igreja, é não sei quem, sou eu. Né? E o culpado somos nós. Então, para você mudar os seus resultados, irmão Roberto, o senhor tem que mudar a si mesmo. Isso. Então, quando o senhor passa a se comprometer com coisas, vamos dizer assim, corretas, coisas que faz sentido, coisas sérias, o senhor não precisa se preocupar com o futuro, porque o futuro vai ser um reflexo do que o senhor está plantando hoje. O senhor entendeu? Mas repete isso aí, irmão. Isso aí foi boa, Mona. Isso é um destaque daquela alta. Para você mudar seus resultados... Aprendi com o irmão Ronan. Fala de novo. Não é porque eu vi isso, eu achei interessante. Para mudar os resultados, nós temos que mudar a nós mesmos. A nós mesmos. Não é a fulano, não é Beltrano. Não. Então, por exemplo, assim, se o senhor... Não, eu decidi que para mim passar no concurso eu tenho que estudar. Uai, se o senhor vai estudar, qual que vai ser o reflexo? Vai passar. Não é, irmão Ronan? Passar. Aí vai ser só uma questão de tempo, né? De tempo, o senhor não precisa se preocupar, né? O problema é que no nosso presente, muitas vezes, as nossas escolhas não são as melhores, né? É o que eu tenho falado para minha filha, assim, que nós nascemos para ser cristão, né? Você vai sofrer para pagar um dano que depois você vai voltar chorando, triste, você não ter sido colocado na posição que você deveria ter ficado. Exato. Né? E nós também somos assim, viu, irmão Ronan? Isso. O senhor já está evoluído, né? Não. Eu acho isso importante, irmão Sandro, porque quando Maria recebeu do anjo que ela ia conceber Jesus, será que ela parou o anjo lá 1 hora, né? Vem cá, e Jesus vai nascer onde? Qual que é o médico? Como é que é? Eu não tenho dinheiro, qual hospital? Vai tudo... Não, eles se preocuparam em sair, eles falaram que tinham que sair de Nazaré por conta da perseguição. Né? Então, assim, nós paramos muito a vida preocupado com o resultado sem fazer nada no presente. Questionando, né? Questionando. Não, o hino predileto do irmão Brano foi somente crer, tudo é possível, somente crer. Não questione, creia, né? Exato. O destaque do irmão Sandro foi muito bom, irmão Sandro. O senhor colocou que nós somos mestres em culpar os outros pelos nossos fracassos. Não foi isso? É. E então a gente culpa os outros por tudo.
Culpa o pai, culpa a igreja, culpa o país, culpa o presidente. E nós mesmos não somos responsáveis por nada. A armadilha disso aí é que quando eu culpo o outro, significa que o outro está com a minha vida na mão. Se ele não quiser que eu esteja bem, eu estou na mão dele. E o diabo gosta disso. Né? Fazer o quê? Agora, se eu trago a responsabilidade para mim, há uma chance de mudar, né, pastor? Verdade. Porque a hora que eu conseguir mudar, então o resultado vai ser outro. Quando você culpa os outros, você decreta a sua sentença. Está na mão do outro. Né? Você está dizendo, eu não sou hábil. Eu não sou hábil. Eu não sou hábil. Exatamente. É igual o cristianismo, né? Às vezes levando um pouco para o lado espiritual, não sendo assim, mas eu vejo pastor com novo ministério e posicionamento, né? É só esquecer um pouco tudo que passou e falou, vamos começar agora, mas correto. Aí os reflexos vão ser diferentes, né? Então eu disse, o Espírito nos lembrou domingo passado na escola. Para você conquistar vitória, você tem que crer em duas pessoas, em você e em Deus. Crendo nessas duas pessoas, nada te barrará. Nada te barrará. Muito, acreditar em seu potencial, na sua habilidade, dada por Deus, né? E em Deus sobretudo. E em Deus sobretudo. Porque se Deus te escolheu para aquele caminho, né? Vai dar certo. A revelação vem para você. Né? Deus escolheu Moisés, então veio para ele, é ele que tinha que ir lá. Você ficar acreditando nos outros, você vai ficar patinando. Você tem que acreditar em você. É porque o outro não tem essa revelação. Deus não deu essa comissão para ele, deu para você. Né? Exatamente. Comissão do sucesso. E aí, então, assim, quando você vai, né, no natural, escolher uma carreira, um negócio, às vezes vai ser só você que acredita. Só. Nem a esposa acredita, aí, nem o pai. Por quê? Porque veio para você. Aí vem a pergunta, mas como eu faço o povo ficar atrás de mim? O anjo disse para o irmão Brana, faça o povo acreditar em você. Não é você que tem que acreditar no povo, porque foi a você que eu dei a comissão. Isso. Quer que o povo tenha sucesso? Faça o povo acreditar em você. O anjo disse para o profeta. Como? Tendo fruto. Isso é o pastor. O pastor tem que fazer o povo acreditar nele. Deus deu a comissão a ele, a luz, o norte. Ele vai, mas ele não vai sozinho, ele tem que levar gente. E quem é essa gente? É aquela gente que acredita nele. Se o povo tiver a grandeza de acreditar no seu pastor, vai dar certo, mas se o povo ficar duvidando, vai ficar para trás. Como nós, se tiver a grandeza de acreditar no nosso profeta, com evidências bíblicas que ele trouxe, nós vamos para o céu, mas se nós ficar em cima do muro, ele já foi, e nós vamos ficar aqui. Isso. E aí, pastor Adalto, tem muitos pastores que assistem depois, né? Isso que o pastor Adalto acaba de falar é muito profundo. Porque você é pastor, às vezes você decepciona porque fulano não quer mais congregar com você. Você é pastor daqueles que acreditam em você. Aqueles que acreditam em você. Né? Esse é o nosso norte. Quem consegue acreditar em mim, vai comigo. Mas quem não acreditar é direito dele. Aliás, nós vivemos num país democrático, né? Isso. Eu não devo estar me martirizando porque fulano saiu, deixou de vir. É porque não acreditou, é direito dele. Mas é louvor de quem acredita. É bem-aventurança ou não é bem-aventurança acreditar no profeta? Para nós. Amém. Super bem-aventurança. É bem-aventurado ou não é bem-aventurado nós acreditar no ministério pastoral genuíno? Super bem-aventurado. Agora, quem não tiver o dom para acreditar, lamentável, né? Lamentável. Isso. A escolha é sua. A escolha é sua. O irmão Israel vai cantar um hino, O Caminho. E o irmão Samuel também está aqui, o pedido. Um após o outro. Um após o outro, né? Depois o irmão Valdinei já entra. Irmão Israel. Mais bonito, irmão. Toda a matéria que vocês têm trazido até aqui, cada uma mais linda do que a outra. Amém. Parabéns. Merece uma salva de palmas. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Você foi ajudado? Amém. Amém. Andinho, você está indo pro mato, né, Andinho? Esse Cassiano tá te levando, tá? Eu vou puxar a orelha do você, não te vi de manhã. Trabalhando? Outra coisa custosa. Oremos. Mas está perdoado então. Meu Deus e meu Pai, nós meditamos sobre a Tua palavra e que esta unção, Pai, toma conta de cada um, da cabeça aos pés, de maneira
tal, meu Pai, que a gente não dê conta de fugir do propósito que o Senhor escolheu para nós. E também, ó Pai, que a gente não fuja daquilo que é a nossa responsabilidade. Que isso se cumpra na vida de cada um. E que cada um, meu Pai, possa fazer a melhor escolha, assim como José e como Maria escolheram acreditar na palavra do Senhor. No nome do Deus Todo-Poderoso, que assim seja. Amém. Tem escolhido caminho estreito e difícil, e por ele não é fácil caminhar, mas será para os caminhantes que as pegadas do Calvário encontrar, e terás vitória no amor divino. Escolha certa que ao céu te levará. Este caminho é o meu caminho. Tu tens andado pela própria decisão. Se prosseguires, tu terás a salvação. Receberás das mãos de Deus sua porção. Quantas vezes tens chorado no caminho, com o peso de tua cruz a carregar, mas Jesus, com suas mãos tão imutáveis, quantas vezes ajudou a cruz levar. Mas levou Jesus a sua cruz sozinho, e a gloriosa cruz eu levarei. Este caminho é o meu caminho. Tu tens andado pela própria decisão. Se prosseguires, tu terás a salvação. Receberás das mãos de Deus sua porção. Este caminho é o meu caminho. Tu tens andado pela própria decisão. Se prosseguires, tu terás a salvação. Receberás das mãos de Deus sua porção. Mais perto quero
de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafins, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti, perto de ti, meu Rei, meu